Ok? Vamos ver. Beleza, né? Já está gravando já. Então, boa noite de novo. E, como eu já falei, a gente vai hoje analisar esse problema aqui, o problema 320 da edição 12 do River. Vou compartilhar a tela do computador agora para apresentar o problema para vocês. É um problema que está num slide que está no sistema acadêmico. Lá no Siga, eu subi todos os slides, vocês podem ir lá, baixar eles e resolver esse problema. Então, vamos compartilhar aqui a tela só para dar uma olhada aí no problema, né? Vocês estão conseguindo ver aí a tela do computador? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, olha só, o problema 320 aqui diz: determine a tração desenvolvida em cada um dos fios, né? Eu coloquei aqui cordas, né? Mesma coisa. Para sustentar o candelabro de 50 kg, né? Ok? Então, você tem um arranjo de fios aí, podem ver na figura, tá? Mais claramente. Para sustentar esse arranjo, e esses dois argolas aqui estão fixadas nas paredes, né? O que estão pedindo é determinar a tração em cada uma das cordas, tá? E no 321, que é um problema que eu vou deixar para vocês, é se a tração desenvolvida em cada um dos 4 fios não pode exceder os 600 newton, determine a maior massa do candelabro que pode ser suportada. Vamos ver aqui porque acho que estão falando. Já está gravando, tá? Ok? Então, esses são os dois problemas. Eu vou fazer para vocês o primeiro e vou deixar para vocês pensar no problema 321, tá? Então, vamos saber que fácil esses problemas se resolvem. Bom, vou descompartilhar aqui a tela. Ok? Beleza. Você está vendo aqui a tela de novo? Aqui, de novo, o quadro, né? Beleza? Sim. Ok. Vamos lá. O que está pedindo é determinar a tração em cada um dos fios, cada uma das cordas, né? Essas cordas estão unidas por argola. Essa argola aqui, no ponto A, está fixada na parede. Então, essa corda faz 30 graus com horizontal, está para baixo, inclinada. Aqui tem outra argola. Por aqui vem outro fio, que está amarrado aqui, a argola D. Depois, a essa aqui, C. E tem outro fio aqui na horizontal, tá? E aqui essa está fixada aqui à parede. É evidente que essas cordas estão tracionadas, né? E as cordas é um dos instrumentos, vamos falar assim, das ferramentas, sei lá o que, né? Das coisas que se usam para construir uma estrutura estática, né? Tá? E a corda, ela tem a capacidade, então aqui uma corda, está toda enrolada. A corda, ela, quando você estica uma corda, nossa senhora, quando você estica uma corda, deu um caos aqui, gente, eu não consigo ouvir isso aqui. Quando você estica uma corda, tá? O que acontece é que você vai ter uma tração ao longo dessa corda, tá? A mesma força você vai ter em cada ponto da corda. Então, você vai ter nos pontos onde você está tracionando essa corda, você vai ter a mesma força, né? Por exemplo, nessa corda aqui, que une o ponto A com o ponto B, você vai ter uma atração aqui nesse ponto, uma força, e essa força vai estar a mesma aqui, desse lado, né? A gente pode chamar essa força de TAB. Beleza? Você vai ter a mesma coisa aqui nessa corda, BD. Você vai ter uma força que seria a força que faz a corda sobre o ponto onde ela está ligada, que seria na argola essa, ela está puxando essa argola com uma força, TBD, e você vai ter a mesma força aqui nesse ponto. Tá? Tem que ser a mesma força, porque essa corda está em equilíbrio. Então você tem que ter
a mesma força e essa mesma força ao longo de todos os pontos da corda. Na verdade, o que faz uma corda é transmitir força, né? Aqui você vai ter uma força T, vamos chamar de tração, né? Tensão ou tração CD, e essa força vai estar aqui também. TCD. Igualmente, nessa corda que está aqui na horizontal, você vai ter uma força TBC, e essa força vai agir também aqui nesse extremo, que vai ser a força que faz a corda sobre cada um dos pontos onde essa corda está amarrada, né? Ok? O que estão pedindo é determinar as trações em cada uma dessas cordas. Sendo que a gente conhece a massa do candelabro. Ou seja, se a gente conhece a massa do candelabro, a gente conhece o peso do candelabro, né? Aqui em estática, a gente vai representar o peso com a letra W, né? E, evidentemente, é fácil determinar aqui o peso, basta multiplicar a massa vezes a constante da gravidade, que não é desse. No sistema internacional, a gente pode assumir como sendo 9,8 metros por segundo quadrado. Vai ser o valor de G que a gente vai usar em todos os problemas, ok? Então, a gente tem o peso, é a única força agindo nessa estrutura que a gente conhece, tá? Em toda essa estrutura, e estão pedindo para determinar as trações nas cordas. É um problema bem simples, e você já provavelmente sabe como fazer. Em física 1, é um problema que se resolve, né? Ok? Então, na aula de mecânica que eu dei ontem de manhã, eu resolvi um problema envolvendo cordas e outro problema envolvendo molas, né? Que é outro tipo de coisa que se usa para fazer estática, o equilíbrio estático de uma estrutura, que são as molas, né? Através da força elástica. Hoje vamos falar apenas de cordas. No problema aquele, a gente resolvia o problema da estática descompondo as forças ao longo da direção horizontal e vertical, né? Vou só lembrar como é que a gente fazia isso, né? O equilíbrio estático dessa estrutura significa que essas trações, em qualquer ponto da estrutura, elas têm que se equilibrar. Ou seja, qualquer ponto que você escolhe nessa estrutura, a soma das forças tem que ser igual a zero nesse ponto específico, né? Por exemplo, se a gente escolhe esse ponto aqui, que é o ponto D, a soma de todas as forças nesse ponto, nessa argola, tem que ser igual a zero. As forças que agem nesse ponto são TCD, TBD e esse peso aqui, né? Esse seria o peso do candelabro, ele vai ser transmitido para esse ponto através dessa corda. Logo, esse peso ele vai agir aqui nesse ponto. Tá? Então, essa equação o que implica é que qualquer ponto que você escolha dessa estrutura tem que ter um equilíbrio de força. Se a gente escolhe o ponto B, você tem que ter um equilíbrio entre essa tração, essa aqui, que é TBD, e TBC. Tá? Se a gente escolhe esse ponto aqui, você tem que ter um equilíbrio entre essa força, que é TAB, e a força que faz argola sobre a corda, que essa é uma força que a gente não conhece, né? Seria a força com que a argola puxa essa corda, né? Tá? Igualmente nesse ponto aqui. Então, como a gente está querendo determinar trações nas cordas, a gente tem que escolher um ponto onde confluem as forças que a gente quer determinar. Um ponto muito bom para fazer isso seria o ponto D. Aqui você tem 3 forças confluindo. 2 delas são incógnitas. Então, a gente pode pegar esse ponto e fazer o equilíbrio analisando essa equação, né? Ok? Essa equação, uma equação vetorial, né? Isso aqui todos são vetores, tá? Tem setas, são vetores, porque são forças. Essa equação implica que você tem que ter equilíbrio ao longo das direções horizontal e vertical. Ou seja, essa equação é a mesma coisa que dizer que todas as forças na direção
x tem que ser igual a zero e todas as forças têm que se equilibrar também na direção y, ou seja, a soma de todas as forças ao longo da direção x e ao longo da direção y tem que ser igual a zero. Por exemplo, se a gente escolhe o ponto D, esse aqui, você teria que descompor as forças ao longo da direção horizontal. Você vai ter aqui uma componente x, aqui uma componente x, e essa equação está dizendo é que essas duas componentes têm que se anular, uma com a outra, e aqui você vai ter ao longo da direção y, uma componente y dessa força, uma componente y, e essa equação que está dizendo é que a soma dessa componente, mas essa componente tem que equilibrar o peso do candelabro, né? Então, a gente pode montar um sistema de equações, duas equações, com duas incógnitas, TBD e TCD, e a gente pode resolver o problema facilmente fazendo uma descomposição das componentes, tá? Beleza? Vocês podem ir lá no vídeo que eu deixei no sistema acadêmico, que está no YouTube, e vocês podem ver como esse problema se resolve usando esse método das componentes. Mas eu vou mostrar para vocês hoje um método que é muito simples, que é mais simples e que serve para resolver o problema. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, pode escrever no chat ali, ou pode abrir o microfone, tá? Bom, o problema que eu vou mostrar para vocês é um problema muito simples. Vamos supor, vamos escolher um ponto D, e eu vou representar aqui essas forças. Aqui está o ponto D, tá? O ponto D. E nesse ponto você tem três forças confluindo. TCD, que é essa força aqui, é um vetor, formando um ângulo aqui de 30 graus como horizontal, né? Porque aqui esse ângulo é 30 graus, esse ângulo aqui também é 30 graus, né? Okay? Você vai ter aqui nesse ponto, nessa direção para lá, a força TBD, esse vetor força aqui, ok? E essa força forma um ângulo de 45 graus, como horizontal, né? Esse ângulo aqui, que é igual a esse que vale 45 graus. E você tem aqui para baixo, na vertical, a força W, que é o peso do candelabro. Ok? O que diz essa equação é que a soma desses três vetores tem que ser igual a zero. Ou seja, TCD vetorial mais TBD vetorial mais W vetorial tem que ser igual a zero. Ok? Beleza? Ok? Mas olha só, você tem três vetores e a soma deles tem que ser igual a zero. Tá? O que significa isso? Quando você soma vetores, o que você faz é coloca um vetor, quando soma o segundo vetor, coloca a origem do segundo no extremo do primeiro, e assim vai somando os vetores. Ou seja, essa soma implica que esse vetor aqui, TBD, TCD, mas esse aqui seria esse, ou seja, esse vetor aqui agora você coloca ele, tá? Esse aqui, T, B, D, você coloca no extremo de TCD e depois W você coloca no extremo de TCD. E aqui está W. Ok? Vou colocar assim para que fique mais claro. Esse aqui é TCD. Esse aqui é TBD. Ok? Reparem que essa equação, do ponto de vista geométrico, implica que os três vetores eles têm que definir um triângulo fechado. Porque se a soma é igual a zero, é que a origem do primeiro tem que coincidir com o extremo do último vetor. Tá? Okay? E, em geral, quando você soma muitos vetores,
se a soma de todos é igual a zero, sempre a origem do primeiro tem que coincidir com o extremo do último. Ou seja, isso tem que formar uma figura fechada. Tá? Então, nesse sentido, o equilíbrio das forças é um problema geométrico, porque essas forças, quando se equilibram, elas formam, nesse caso de três forças, formam um triângulo. Então, é simplesmente um problema geométrico. Como a gente pode resolver esse problema? Olha só que fácil. Esse ângulo aqui, esse aqui vale 30 graus, esse aqui vale 30 graus, logo esse ângulo vale 60 graus. Ok? Esse ângulo aqui, olha só. Esse ângulo aqui, esse aqui, vale 45 graus. Logo, reparem, esse aqui vale 45 e esse vale 30, porque esse aqui vale 60. E esse aqui vale 90. Então, esse ângulo todo aqui vale 75 graus. Hã? 75, que seria? 40 mais 30. 75 graus, né? Então, quanto vale esse ângulo aqui? Bom, a gente pode fazer a soma dos três tem que dar 180. Seria 75 mais 60 dá 135. Né? Logo, 180 menos 135. Quanto? 45. 45. Bom, mas também era fácil de ver aí pela geometria, né? Okay? A soma dos três tem que ser igual a 180. Pronto, gente, o problema está resolvido. Olha só, você tem um triângulo que você conhece os ângulos interiores, conhece um dos lados, porque esse lado aqui é igual ao peso do candelabro, que é o produto de 50 vezes 9,81. Conhece um dos lados e precisa resolver, e precisa descobrir qual é o tamanho dos outros lados. Como a gente pode descobrir isso? O que podemos aplicar aí? Matemática, grave. Lei do seno. Lei dos senos, né? O que diz a lei dos senos? Que esse lado sobre o seno desse ângulo tem que ser igual a esse lado sobre o seno desse ângulo e tem que ser igual a esse lado sobre o seno desse ângulo. O problema está resolvido. Ou seja, TCD sobre seno de 45. Aqui agora é o tamanho desse lado, seria o módulo desse vetor, né? Vou tirar agora a seta. Logo, TCD sobre o seno do ângulo oposto tem que ser igual a TBD sobre seno de 60. Que tem que ser igual a W sobre seno de 75. Pronto, acabou o problema. Resolvido, tá? Se a gente quer descobrir quanto vale TCD, basta igualar isso a isso aqui. Porque se isso igual a isso e isso igual a isso, então isso aqui é igual a isso por transitividade, né? Logo, TCD vai ser igual a W. Seno de 45, você passa para cá multiplicando, fica seno de 45 sobre seno de 75 graus. E eu vou pedir para alguém aí fazer as contas e, por favor, me dar esse valor. Ou seja, W vai ser igual, multipliquem 50 por 9,81. Depois, calculem seno de 45 sobre seno de 75, façam o produto e quem tiver aí a resposta me dá logo, né? E da mesma forma, TBD vai ser igual a W. Agora, esse passo para cá multiplicando. Seno de 60 sobre seno de 75 graus. Alguém fez, por gentileza, essas contas aí? Quem tiver, me fala. Quem tem calculadora aí? Eu não fiz a conta. Você quer raiz sobre 2?
Isso aqui é seno de 45 mais 30. Olha, seno de 45 vezes seno de 30 mais... Diga. Primeiro deu 359,07. 59,07. 0,07. E por que você cortou aí na segunda casa? 0,0709. Tá. Vamos fazer uma coisa. Olha só. Eu vou deixar assim. 0,7. Aí tá faltando uma coisa. Tá faltando aí. O algarismo significativo? Não. A unidade. Isso aqui, jabuticaba, Ah, tá. abacaxi. Eu esqueci a unidade de tensão. Newton. Newton? É Newton. Tensão, que coisa é aí? É Newton. Ele falou. Sim. Newton. Newton é uma força, né? É uma grandeza que tem dimensões de força. Beleza? Então é Newton. E esse aqui quanto deu? Alguém fez a conta? Sim. Conta aqui. Alguém fez a conta? Professor, não tá aparecendo no quadro não, a outra equação. Quanto deu? É seno de 60 sobre seno de 75. Não, não tá aparecendo no negócio. Pelo menos não tô vendo. 439,77 newton. 39? Isso. Vírgula? 77 newton. 77 mil. Tá. Ou seja, TBD. Gente, tem uma interrupção aqui. Por favor, meu irmão. Então, esse aqui, TBD, tem uma força maior que TCD, né? Aqui você tem uma tensão maior. Bom, gente, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Quando vocês derem uma resposta, tentem arredondar sempre, né? Porque, olha só, esse número aqui, 07, está na segunda casa, né? Então, você pode arredondar, mas eu vou deixar assim, de momento, né? Vamos deixar assim, de momento. Então, o que a gente vai fazer agora? Ou seja, é muito simples, né? A gente agora, vamos resolver, está faltando essa tensão aqui e essa aqui, né? Agora, vocês, para resolver o problema, tem que fazer o mesmo usando o ponto B, né? Ok? Beleza? Licença aqui. Ok? Tem uma interrupção aqui, gente. Tá, então vocês podem ver que usando esse método é muito simples de resolver o problema, né? Beleza? Agora, vamos resolver esse ponto aqui. Vocês podem fazer isso facilmente, né? Como seria esse ponto? Você vai ter aqui o ponto B. Ponto B. No ponto B, você tem essas três forças. Essa mais essa tem que ser igual a essa. Logo, você vai ter T, BC. Essa aqui é TBD. Ok? E essa aqui é TAB. Olha só, as três somadas têm que ser igual a zero. Logo, esses três vetores têm que definir um triângulo fechado, né? Origem do primeiro, que é esse aqui, tem que ser igual ao extremo do último. Ok? E esses ângulos são muito fáceis de descobrir. Olha só, esse aqui é 45. Logo, esse aqui seria 135. Porque seria 180 menos 45. Esse ângulo aqui é 135. Esse ângulo aqui vale 30 graus. E esse aqui vale quanto? Seria 180 menos 135 menos 30, né? Então, resolvam para mim esse problema. É muito simples, usando lei de seno, né? Aqui seria 30 graus, né? É 30? Sim, é 30 graus.
Esse aqui é 125. E esse aqui quanto vale? 15? 15 graus, exatamente. Ok? Então vamos lá, aplique a lei de seno aí. Seria S sobre o seno de S tem que ser igual a S sobre o seno de S, que tem que ser igual a S sobre o seno de S. Só que esse aqui você já conhece, né? Tá? Então, você tem aqui um conhecido e dois por conhecer. Então, é fácil de resolver. Faça a conta aí, por favor, e vamos a... Quem tiver aí me dá o resultado. TBC e TAB. Então, vamos lá. Professor, eu achei que o TAB é 621,93. Estou fazendo outro. Aí, quem chegou a outro resultado, vamos lá. Se alguém tiver outro resultado, me fale, tá? Aqui também, se alguém tiver outro resultado, pode falar. O outro lá em cima, TBC, deu 227,64. Como é? Como é? 227,64. Fred, qual é o nome? Newtons. É Heidne. Como é? Heidne. Rating. Gente, alguém tem outro valor? Ou chegaram a esse valor? Não, a mesma coisa aqui, professor. É a mesma coisa, tá? Ok. Então, Então, diga. não, que aqui deu o mesmo valor também. Beleza. É muito simples, né? Sabe, à primeira vista parece uma coisa complicada, mas é muito simples. Você pode fazer também usando a projeção da descomposição na direção horizontal e vertical, mas vai ser mais trabalhoso, né? Reparem que esse método aqui dá muito simples, né? Agora, vamos lá. Qual é a corda que suporta a maior tração? É aqui TAB. Essa corda que suporta a maior tração nessa estrutura, tá? E isso aqui é o que você pode usar para resolver o 321, né? O 321, eu vou ler aqui rapidamente o enunciado do 321, só para lembrar, diz: se a tração desenvolvida em cada um dos quatro fios não pode exceder os 600 newton, tá? Determine a maior massa do candelabro que pode ser suportada. Então, reparem que para um candelabro com massa de 50 kg,
A tração nesses fios, a maior tração está no fio AB e dá 621,93. Mas o fabricante do fio já falou que esse fio que é feito, esse material aqui, não pode suportar acima de 600 newtons, senão ele quebra. Ou seja, se a gente monta esse fio aqui, monta essa estrutura com esse candelabro, com essa massa, vai quebrar, né? Porque você tem uma tração aqui acima de 600 newtons. Então, o problema 321 é se não pode suportar mais de 600 newtons, qual seria a massa do candelabro? Então, é evidente que essa massa tem que ser inferior a 50 kg. Então, a gente agora vai resolver o problema ao contrário, né? Eu não vou resolver ele, porque é muito simples, né? Agora, o que você vai fazer é, vai assumir que TAB é 600 newton, que seria o máximo possível. Logo, essa aqui valeria 600 newton, e você teria que descobrir essas duas, né? Muito fácil, aplicando a lei dos senos. Então, para 600 newton, você vai descobrir essas duas, vai vir aqui a esse ponto, e com essa aqui, vai descobrir essas duas, seria TCD e o peso do candelabro, e com o peso do candelabro você determina a massa, né? Então, isso é o que vocês vão fazer, eu vou deixar para vocês fazerem aí. Ainda a gente tem tempo de aula, vou deixar aí para vocês fazerem, e quem tiver uma resposta me pode falar, né? Que seria o problema. Agora, a tensão máxima é de 600 newton. Então, vamos lá. Se alguém tiver dúvida, a gente pode perguntar, se tiver alguma dúvida aí. Mas, vamos chegar a qual é a massa que deve ter o candelabro para essa tração máxima. Quem tiver o valor de TBD pode falar aí. Como fica TBD agora? Eu achei 424,2681 newton. Newton, TBD, quanto era que estava dando? 439. Tem que dar menor, né? Porque agora você tem uma tração menor em TAB, claro. Para essa, dava esse aqui. Agora tem que dar menor, então está fazendo sentido. Vamos lá? Vamos determinar quanto vale a massa, né? E agora você determina quanto vale W, e com W você determina a massa. Quem tiver a massa aí, por favor, quando terminar as contas, me fale. Professor, Alô? a minha massa deu 48,23.
quilos. Ok. Professor, Como é? Deixa eu... Letra quê? Quilos. Quilos. Isso. Quilogramas, né? Ok. Ou seja, faz sentido. Tem que dar abaixo de 50, né? Eu espero que esteja correto as contas. Mas tem que dar abaixo de 50. Um valor de massa plausível, né? Ok? Se alguém tiver algum valor diferente, por favor, pode falar. Mas podem ver que esse problema se pode resolver facilmente usando essa representação geométrica. É um problema. Os problemas de equilíbrio são problemas geométricos, né? Ok? Beleza? Então, esse era o problema que eu trazia para vocês hoje. Tem mais problemas lá no slide do sistema acadêmico. Eu sugiro que vocês resolvam mais problemas, porque na próxima aula eu vou começar a analisar equilíbrio de vigas, né? Diga. eu te mandei uma pergunta aí no chat. Tem uma pergunta? Vamos lá. Na lei de senos. A pergunta é como se faz a lei de senos? É isso aí, né? Bom, a lei de senos é isso aqui, né? Você tem... Só para lembrar, né? Você tem um triângulo com lados A, B e C, e esse ângulo é alfa, esse aqui beta e esse aqui é gama. O que diz a lei de seno é que esse lado sobre o seno, ou seja, A sobre seno de alfa, tem que ser igual a B sobre seno de beta, e tem que ser igual a C sobre seno de gama. Ok? Ou seja, isso foi o que você perguntou? Quem foi? Vanessa. Isso você perguntou como é a lei de seno? Não exatamente, mas deu para pegar. Deu para pegar, tá? Ou seja, a vantagem dessa lei é que você tem uma igualdade de três coisas. Se você conhece uma delas, conhece as outras duas, né? Ok. E normalmente, essa é a situação que você vai ter. Você pode ter duas incógnitas. Então, o problema é perfeitamente resolúvel. Ok? Então, esse é o problema que eu trazia para vocês hoje. Eu sugiro que vocês façam o restante dos problemas que estão lá no slide, porque já na próxima aula vamos passar a falar sobre momento. E vou exemplificar os momentos das forças em vigas e em outras estruturas que têm dimensões, né? Aqui a gente está analisando o equilíbrio de forças apenas. Aqui não aparecem os momentos para nada. Okay? Beleza? Então, alguma dúvida? Pergunta? A parte aqui é só para aquecer, né? São coisas simples, mas vão ser avaliadas na prova. Diga. Lá, daqueles slides, então, que você passou, a gente pode fazer equilíbrio de força 1, equilíbrio de força 2, forças. Isso. A parte de forças é mais para você aprender a projetar forças, né? Aquele slide de força. E força 1 e força 2 são coisas que vão ser avaliadas em prova, né? E reparem que em equilíbrio de forças 2 tem uma parte que já começa a falar de momento. Ok. É o que eu vou falar na próxima aula. Momento de uma força. Beleza. Beleza? Ok. Então, dúvidas? Pergunta? Então, eu vou parar a gravação aí e vocês fiquem à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser discutir mais alguma coisa sobre o problema, fiquem à vontade. Quem quiser sair, já a aula está virtualmente terminada.